Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. E esse é uma das passagens assim dos insights que eu tive recentemente, foi um dos mais fortes e impactantes. Por isso, já nesses primeiros vídeos já quero deixar gravado aqui para que a gente possa refletir e de repente agregar alguma coisa na sua vida de interessante, de proveitoso, de próspero, possa te abençoar, mudar o seu relacionamento com Deus, mudar a sua espiritualidade e dar um direcionamento assim dentro daquilo que eu acredito que é Jesus é o centro da nossa salvação e somente por meio dele, por ele que devemos ser salvos. Tá? Então, essa mensagem está lá em Lucas, né? Acho que você já conhece, que é a parábola do bom samaritano. Acho que para a gente dar um início nessa parábola, muitas das vezes a gente tem visto e ouvido sobre ela, e agora nesse momento, atualmente tem surgido muito canais, pessoas e vídeos e cortes e tudo mais sobre palavras, pregações, parábolas, e graças a Deus a internet tem colaborado nesse sentido, que a palavra de Deus está sendo pregada, mas eu quero chamar a atenção para aquilo que está na Escritura, para que de repente não seja algo ventilado de uma forma incorreta. Então, não sou dono da verdade, né? Não estou afirmando que tudo que eu tô querendo direcionar para um caminho que seja a verdade absoluta, mas eu reflito e essas reflexões que eu compartilho aqui no meu canal, né, para a gente ver e refletir e pensar juntos e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, tá? Nessa identidade atual, quem somos? Ali já para dentro da palavra, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós no caminho? Como estamos vivendo com Jesus? Quem somos nós nessa esfera espiritual de Deus, Pai, Espírito Santo e salvação? Muitas pessoas que falam, não, você é o príncipe de Deus, Deus faz tudo por você e tudo para você. É bem verdade que somos filhos amados. Eu vou até gravar outro vídeo sobre a paternidade, sobre ser filho de uma forma exclusiva em outro momento, mas tem alguns detalhes, tem alguns cuidados que devemos tomar. Então eu gosto muito dessa parábola do bom samaritano porque eu já me vi identificado com vários personagens, né? E então vamos interpretar e vamos trabalhar em cima dessa parábola para a gente entender é, nossa identidade atual e a nossa identidade em Deus, em Jesus. Quem somos nós, né? Em Deus, em Jesus. Jesus falou muitas vezes sobre parábolas. É um costume judeu, né, de contar histórias. Eles gostam de contar histórias. Até o Talmud judaico lá é passado de geração em geração de uma forma oral, né? Então tem algumas coisas que a gente sabe assim, estudando cultura, né? E sabe que eles gostam de essa parte de passar geração por geração, não somente de forma escrita, mas também de forma oral, né? De geração para geração, os rabinos vão ensinando as crianças, que daí as crianças crescem, os meninos se tornam novos rabinos, e assim vai se passando o conhecimento, as doutrinas e as informações, né? Então Jesus usou muito as parábolas, e é uma das coisas assim que eu acho fascinante nas parábolas, e não só nas parábolas, mas a forma que Jesus fala das parábolas. Jesus é, criava ali na hora, tão especial e inteligente que Jesus ele criava ali na hora as parábolas, e perdura por mais de 2000 anos aí essas parábolas, né? E por que ele falava assim? Acho que tem uma linha de interpretação porque para mim faz sentido. Aí você pode comentar aí no vídeo se faz sentido para você ou não. Que que essas parábolas ele falava para que ele não, mesmo sabendo conhecendo as pessoas, podendo ver através dos olhos das pessoas, conseguindo ver o momento de vida que a pessoa estava passando, ele não acusava ninguém. Jesus não acusava, ele apresentava os fatos, apresentava a forma que a pessoa estava vivendo para que ela
pudesse ver, olhar, e ela se identificar, e ela ter uma autoanálise, ela ter olhar para dentro de si mesmo e entender o que ela precisa mudar, entender o caminho que ela está percebendo, o que ela está vendo. Jesus agia com as parábolas, que a parábola é como se fosse um espelho para as pessoas. Elas se identificavam com os personagens, um ou outro personagem, e via aquilo dentro da própria vida que precisava consertar. A Bíblia num contexto total, ela é assim, né? Você lê a Bíblia ela vai te confrontando, vai te revelando coisas que você tem que melhorar, que você precisa fazer, umas coisas que também você tem feito certo, e aí ele tem as promessas, a recompensa de Deus para aquilo que a gente fizer dentro das suas doutrinas, das suas promessas, aquilo que a gente vai receber, né? Então, a Bíblia, num contexto total, ela totalitário assim da Bíblia, ela tem esse poder, né? Muitas pessoas preferem não falar que a letra mata por isso, porque é, é desconfortável, né, o confronto. E Jesus fazia dessa forma, falava das parábolas por isso, que é uma forma de linguagem que as pessoas se identificavam por ela mesmas, sem acusação. De repente era para poder digerir, assimilar de uma forma mais lenta, para que o choque não fosse grande. De repente Jesus ia embora, as pessoas ficavam refletindo aquilo que ele falava, e depois ele não estava mais ali, daí que a pessoa ia entender, aí assimilava e ficava refletindo sobre isso e se identificava. Então é algo extremamente extraordinário. E dentro dessa parábola, vamos identificando os personagens do bom samaritano. Até mais pro final, falando dentro desse insight, um testemunho particular, né? Que como eu tive esse insight, como que Deus falou no meu coração nessa parábola mais uma vez. Então tem ali o Senhor da Lei, você pode ler depois lá. Vou deixar anotado aqui também a passagem, a referência bíblica para você poder ler, tá? Aí era uma pessoa que já conhecia as leis, que já era um religioso, que chegou para Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou sobre os mandamentos. Ele falou: não, mas eu já faço tudo isso. Eu sei que não roubar, não matar, e amar a Deus todo o seu coração, todos os mandamentos de Moisés lá, da Torá, a gente que é judeu, eu já faço tudo isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu acredito assim que até abrir uma aspas aqui na pergunta que foi feita para Jesus. Eu acho que a pessoa estava perguntando dessa forma, esse religioso, esse mestre da lei, está perguntando assim já na intenção de ser elogiado, né? A intenção que Jesus fala assim: não, então tudo bem, sua salvação está garantida, parabéns, você é filho de Deus, você está fazendo tudo certinho, então você vai para o céu e tudo mais. De repente ele foi uma pura expectativa de que Jesus levantasse o ego dele, de repente, para as pessoas que estavam ali, falando: parabéns, você está correto, você é fera, meu filho, e tudo mais, sabe? Acho que é bem do ser humano, não sei se é só hoje que tem isso, acho que não, acho que o ser humano sempre teve disso. Então, só abrindo um parênteses aqui, né? Eu acho que eu vejo um pouco essa intenção no coração desse homem que questionou Jesus dessa forma. Mas aí Jesus explicou para ele, aí ele falou: não, faço tudo isso, o que mais que eu tenho que fazer? Aí Jesus contou a parábola. Jesus ali narrou a parábola do bom samaritano. Aí, resumindo a história, né, pressupondo que você já conhece a parábola, que era um viajante, né, de Jericó para Jerusalém, e ali passaram bandidos, ladrões, que o roubaram e espancaram, deixando ele sem nada e muito machucado e desacordado na estrada. Então passou um levita, que eram na verdade eu vou colocar na ordem, tá? Passou um sumo sacerdote, que é aquele que faz os sacrifícios, que fazem todos os rituais no templo, e olhou e passou. Não falar: não é comigo, não é assunto meu, eu não sou polícia, não sou ONG, não sou nada para fazer nada, né, a respeito disso, para agir dessa forma ou socorrer essa pessoa. Eu vou passar, eu tenho minhas obrigações no templo, e só olhou e passou. Não fez nada, não ajudou, nada. Aí um levita também passou e também olhou e falou assim: eu também tenho minhas obrigações no templo, eu sirvo a Deus no templo, esse é a minha vida, eu vivo para servir a Deus no templo, e eu sou responsável pela área de música, eu trabalho na área da música do templo, dos rituais, e eu
Esse homem não é minha responsabilidade, eu não tenho nada com isso. Então, na, posteriormente vem um homem de Samaria, que na cultura da época não se davam bem as civilizações ali, as pessoas da cidade de Jerusalém e Samaria, por conflitos e questões religiosas. Aí você pode ir mais a fundo nesse assunto lá, lendo aí a sua Bíblia, ou de repente na próxima oportunidade a gente pode fazer um vídeo sobre esses conflitos da época, baseado no que a gente encontra na Bíblia, tá? Mas eles não se davam bem, então Jesus até quebra esse paradigma de que não existe a pessoa ruim ou pessoa má. É até um insight que agora, nesse momento aqui, achei legal, que veio na minha mente, compartilhar que Jesus, até isso ele já ensinou ali naquele momento. Não existe uma pessoa boa, uma pessoa má, baseada onde ela vive, porque ela é daquele país, ela é daquela cidade, daquele outro lugar. Então Jesus usou o samaritano, né, para também colocando nessa posição para quebrar um pouco de paradigma. Aí a Bíblia diz ali na parábola que o bom samaritano viu aquele homem naquela situação, teve empatia dele e colocou, parou, né? Primeiramente parou, deu atenção, parou, falou, não posso deixar essa pessoa aqui, esse homem aqui, ele tá inconsciente, ele vai morrer, esse cara tá precisando de ajuda, alguém tem que ajudar. Aí ele parou, ali a Bíblia diz que ele tinha vinho e óleo, usou para limpar e curar as feridas, levou até uma hospedaria, né? E falou para o responsável da hospedaria, ó, vou pagar aqui um valor para você cuidar dele até que ele melhore. E se esse valor não for suficiente, quando eu voltar da viagem que eu estou fazendo até Jerusalém, voltar, eu pego e faço o pagamento do restante, né? Essa é a parábola, é isso que foi o que o bom samaritano fez para salvar a vida desse homem, né? Então, agora, para a gente resumir a parábola, depois você pode ler completa, mas muitas das vezes a gente ouve pregações e ouve sermão a respeito disso, e aí fica o ponto principal, o ápice da pregação é que a moral da história é que uma pessoa, mesmo sendo samaritana, não sendo judeu, ajudou, e aqueles que servem a Deus no templo, que têm suas obrigações, sacerdote, levita, aqueles não ajudaram. Esse é o ápice dessa parábola, né? Muitas pregações que a gente ouve, esse é o ápice, essa é a moral da história. Mas em muitos momentos eu me identifiquei de várias formas. Vou contar assim aqui o testemunho pessoal, e a parábola, eu acredito que ela vai ter esse poder, né? Que ela sempre tem, a palavra de Deus tem, para que você também possa se identificar em qual momento, né? Qual momento que você está vivendo, quem é você no caminho, né? Esse é o tema aqui desse vídeo, quem somos nós no caminho. Quem é você nesse caminho, nesse momento, nessa parábola? Com quem você se identifica? Em momentos eu já ouvi essa parábola e me identifiquei com o levita, falei assim, não, porque eu participei já de, do Ministério de Música na igreja, então todo final de semana estava servindo lá o Ministério de Música na igreja, então eu falei assim, não, eu sou levita muitas vezes. E pedi perdão a Deus e chorava, porque eu falei assim, é verdade, eu sirvo a Deus de uma forma limitada, só dentro do meu ministério, e depois não tenho amor às pessoas, não tenho empatia, e já fui tratado a respeito disso, porque eu me identificava quando ouvia essa parábola dessa forma, que eu era levita que ignorou. E muitas das vezes o sacerdote também pode representar qualquer cargo ministerial dentro da igreja, e a gente se sente dessa forma, se identifica e fala, poxa vida, é uma realidade, a gente diz que serve a Deus, que segue a Jesus, mas é limitado, é só algo institucionalizado. Dentro da igreja a gente serve, aí sai na rua, vê as pessoas necessitadas, precisando, ali como quando Jesus deveria viver através de nós. Jesus fala, tive fome, você me desse de comer, estive preso, me visitasse, estive com frio e me vestisse, né? Aí é através das pessoas, né? Essa palavra fala, mas quando, Senhor? Aí Jesus fala, não, quando você fez com os pequeninos. Essa parte na parábola é ignorada, né? Essa parte que Jesus fala, isso é ignorado. Então ali o sacerdote levita, eles servem de uma forma institucionalizada, podemos dizer assim. E o bom samaritano também, no momento que a gente está bem com Deus, você não, eu tô servindo, tô vigiando para ser
efetivo, para que o Espírito Santo me mostre as oportunidades, onde eu devo atuar, e um momento que de repente que a gente está bem, a gente pode, não, eu sou bom samaritano, tenho feito. Glória a Deus por isso, glória a Deus, né, pelo bom momento, pela consciência, pela dedicação que a gente tem. Então todos as situações assim, cada personagem ele nos revela, né, um momento de vida com Deus, e quem somos nós no caminho, né? Essa é interessante a gente avaliar cada personagem, cada momento de vida, para a gente poder entender quais são o momento. Então eu já me identifiquei com dois personagens, né? E hoje eu consigo, já estou vendo assim e me identificando de outra forma. Primeiro que Jesus é bom samaritano, né? Para mim Jesus é bom samaritano, que ele que não serve de uma, não veio para servir de uma forma institucionalizada. Jesus veio para ajudar samaritano, ajudar grego, ajudar romano, ajudar judeu, ajudar quem precisasse, enfim, não importante de raça ou cor ou distinção. Jesus veio para ajudar aquele que necessitava. Ele via, ele enxergava a necessidade das pessoas. Em momento nenhum ele passou de largo, ele ignorou a necessidade das pessoas. Eu lembro agora da, da passagem que o cego tá na rua e grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os pessoal pediram para que ele ficasse quieto e ele gritava ainda mais. Jesus ouviu e voltou, né, para curar. Então Jesus curava os enfermos, paralíticos, cegos, leprosos. Não era para isso que é. Eu falei aqui em outro vídeo, não é para isso que Jesus veio, mas fazia parte do seu dia a dia, fazia parte do seu ministério, porque ele também trouxe libertação física e muitas das vezes curava emoções, que é o invisível, né, o intangível, a gente não vê, só aquele que foi curado sabe e sente, né? Apesar de uma cura emocional, até muda o semblante da pessoa, né? Formoseia o rosto, né? Como se dizem, mas fazia parte do ministério. Mas o foco de Jesus não era esse. O objetivo principal da sua vinda, de ter se esvaziado da sua glória para habitar no meio de nós, não era esse. Então eu vejo que Jesus, ele é o bom samaritano, por isso, e quem carrega vinho e derrama óleo sobre as pessoas que precisam. Jesus, né? Jesus que transformou ali a água em vinho, seu primeiro milagre, sinal milagroso público, né? Transformou a água em vinho. Jesus derrama o óleo. O vinho e o óleo são exemplos de bastante simbologia na Bíblia, né? O vinho com alegria, o vinho com vida, muitas das vezes, o sangue, né? Representa a vida, mas o vinho representa ali a alegria, a prosperidade, o óleo representa ali um remédio, uma cura, unção, separação, né? O óleo é muito importante também. E Jesus carregava, a Bíblia diz que o bom samaritano na sua bagagem carregava óleo e vinho. Então, desses personagens, quem carrega óleo e vinho, assim, ao meu ver, fazendo esse paralelo espiritual, é Jesus, que tem o óleo e tem o vinho, né, para derramar sobre aqueles que precisam, né, das suas necessidades, né. E nessa última vez que eu refleti e eu li sobre essa mensagem, sobre essa parábola, eu coloquei assim, consegui entender e colocar Jesus como bom samaritano. E tem o levita, tem o personagem do levita, do sacerdote, e o homem caído, né? E o homem caído que Jesus ajuda. Dessa vez, depois de tantos anos de conversão, depois de tantos anos de igreja, de ser membro de igreja, de ter estudado teologia e tudo mais, eu acho que foi um momento que foi mais forte assim para mim, por isso que eu comentei no início que é bem forte esse insight dessa palavra, porque nesse momento que eu vi dessa última vez, atualmente eu tenho me identificado com o homem caído. Eu sou o homem caído. Eu que andava perdido no mundo, sem saber quem era do bem, quem era do mal. Aí as pessoas, vamos fazer aqui uma, um parênteses, né? Pessoas versus Satanás, versus não, pessoas ou barra, né? Barra, vou colocar uma barra aqui. Pessoas barra Satanás, barra inimigo das nossas almas. Ele pegava a gente, espancava a gente, né? Eu falo de mim, no passado. Até hoje a gente tem que estar vigiante, mas se a gente tiver perdido pelo caminho,
O diabo vai pegar a gente, vai espancar a gente, espancar nossas expectativas, espancar nossas emoções e vai nos deixar jogado, tirado ali semi-morto. Se ele tiver a chance, a brecha, ele vai tirar tudo que a gente tem, vai levar tudo que a gente tem, começando pela presença de Deus, uma brecha que a gente dá e começa a cair no pecado, pecadinho, pecadão, ele vai tirar a presença de Deus e aí já é tudo que a gente tem. A presença de Deus é tudo que a gente tem. Depois disso é tudo Deus que dá, o Deus que acrescenta, né, no nosso dia a dia. Então, eu vejo assim que eu era ou eu sou, né? Eu acho que eu entendo assim dessa forma, até atualmente eu sou esse homem caído no caminho, que se eu mesmo não sabendo fui ali, é, dei a oportunidade de repente de estar sozinho. Se Jesus estivesse comigo, se estivesse com alguém durante a viagem, tivesse acompanhado, talvez os bandidos não tivessem me abordado, mas eu estava sozinho no caminho e o nosso inimigo, os ladrões, os bandidos, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí veio, roubou, quase matou se não fosse Jesus, se não fosse o bom samaritano que chegou, na verdade. Então, se não fosse o bom samaritano, se não fosse Jesus chegar, é, socorrer, o inimigo teria me matado. Levou o que eu tinha e teria me matado, mas Jesus me encontrou. Esse é o lado bom da parábola, esse é o lado, a parte boa, né? Essa parte boa dessa identificação e que me faz ficar muito emocionado é que Jesus me encontrou no caminho. E tem muito mais, a gente fica emocionado e é muito forte isso, porque tem muito mais. Jesus me encontrou no caminho, derramou óleo, derramou vinho, curou as feridas. Curou minhas feridas, me encontrou pelo caminho, cuidou de mim. E tem muito mais, me levou até a hospedaria, pagou o preço de cruz, me levou até a hospedaria, barra igreja. Vou usar aqui uma igreja como simbolicamente fazendo esse paralelo da igreja com a hospedaria. Vou usar aqui a igreja como hospedaria, porque Jesus me deixa ali para ser cuidado. Jesus me deixou ali para ter alguém responsável por mim, pela minha alma, pela minha recuperação, e ali eu não seria atacado novamente pelos bandidos. Então, Jesus me pegou no caminho, cuidou das minhas feridas, derramou vinho, derramou óleo, me deixou na igreja e pagou o preço. Pagou o preço de cruz para que eu estivesse ali, para que eu ficasse ali, para que cuidasse de mim ali. E disse mais ainda: eu vou voltar, eu vou voltar, e se algo ficou em débito, eu pagarei. Então aí até uma mensagem de Jesus dizendo, né? Fica na igreja, vá se cuidando, fica se tratando, cura suas feridas físicas, emocionais, espirituais, mas se prepare que eu vou voltar. Fica no caminho, fica na hospedaria, que eu vou voltar. E Jesus vai voltar, para que tudo seja consumado, finalizado, e dessa vez a gente esteja recuperado para seguir com Ele no caminho. Amém? Então esse é esse insight que eu quero deixar para vocês, essa interpretação pessoal da parábola. Jesus é bom samaritano, ele veio, derramou sobre mim o vinho, derramou sobre mim o óleo, me deixou ali na igreja, barra, hospedaria, como fala na parábola, para que eu fosse cuidado, para que eu fosse protegido até que ele volte. Amém? Deus abençoe você e sua família. Se puder enviar para alguém esse vídeo, se edificou sua vida, se foi algo novo através desse vídeo, você sentiu, você ouviu, envie para sua família, envie para alguém, né, pessoal dos grupos de igreja, para que as pessoas possam ter essas formas diferentes de enxergar e de ler e possam meditar na palavra, porque a palavra é viva, ela é verdadeira, ela é transformadora. A gente possa nos debruçar sobre a palavra e juntos estar refletindo e compartilhando esses insights, e a gente possa estar crescendo emocionalmente e espiritualmente. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.